O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. A grande transição. Inicialmente, nós vamos estudar uma mensagem de Joana de Ângeles, intitulada A Grande Transição. E aí lembrarmos daquele versículo que nós estudamos de manhã, Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nesta mensagem de Joana nós vamos entender bem isso. Então, uma mensagem psicografada por Divaldo Franco no dia 30 de julho de 2006, no Rio de Janeiro. De Joana: opera-se na Terra, nesse largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Então aqui Joana vem falando daquilo que nós comentamos bastante de manhã, a partir do texto do próprio Cristo, dessas mudanças no aspecto físico. As camadas tectônicas estão sendo modificadas para que haja uma estabilização delas e na Terra não haja mais, depois de iniciada a fase da regeneração, não haja mais terremotos, não haja mais maremotos, inundações, não haja secas. Tudo isso vai mudar. O planeta inteiro vai mudar fisicamente. A temperatura, tudo vai mudar. Segundo os benfeitores espirituais, a temperatura da Terra vai ser uma temperatura amena, como hoje, até um pouquinho menos, o ano inteiro no planeta inteiro. Só nos polos, que vai, claro, continuar pelos raios solares, mas essa diferença do calor intenso, depois frio intenso, isso tudo vai desaparecer do planeta inteiro, por causa desses ajustes, porque são fenômenos incabíveis num planeta de regeneração, próprios para mundos primitivos e de expiações e provas. E toda a mudança moral, como nós já comentamos também. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Então aqui Joana também fala dessa substituição. Espíritos empedernidos no mal já não reencarnarão na Terra. Outros, propícios ao bem, estarão substituindo aqueles que são voltados ao mal, que ainda estão voltados ao mal. Os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores,
onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Então esse exílio, porque muita gente observa isso, fala, nossa, mas é muito cruel, né? O espírito sair daqui do planeta Terra com um computador, com um telefone no bolso, e para um planeta onde a humanidade ainda mora em cavernas. Na verdade, não é uma crueldade. Primeiro, é como diz Joana de Ângeles aqui, eles são renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza. E aí, nesse ambiente novo, experimentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, renovando-se. Então tem duplo objetivo: uma renovação mais rápida deles, porque no ambiente hostil eles vão utilizar a inteligência e vão, pela saudade que tiverem daqueles afetos que permanecerem na Terra, o que acontece com esses espíritos? Eles evoluem mais rápido. Se permanecessem aqui, poderiam até destruir o planeta, criando um karma violentíssimo. Então Deus jamais permitiria isso. Então estão sendo recambiados para esse mundo mais primitivo. Ao mesmo tempo vão auxiliar com a inteligência, da mesma forma quando os capelinos vieram para a Terra, nós vamos ver daqui a pouco, a Terra toda houve uma melhoria do ponto de vista intelectual quando os capelinos vieram aqui, para cá. Por que isso acontece? Porque existe uma lei divina, natural, que norteia esse processo. Qual lei é essa, gente? Nós falamos sobre ela de manhã. Lei de solidariedade. Então existe a solidariedade entre os vários mundos habitados no universo inteiro. Os que têm mais sempre vão auxiliar aqueles que têm menos. Então, ao mesmo tempo que espíritos iluminados, já de alta envergadura moral, vão reencarnar no planeta Terra, vindo de um outro planeta, os espíritos que saírem daqui, mesmo aqueles empedernidos no mal, intelectualmente eles são muito superiores aos espíritos daquele planeta. Então vão auxiliar, ao mesmo tempo que são auxiliados por estar num ambiente desse, eles auxiliam na melhoria também do planeta que os receberem. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sobre a governança de Deus. Mas ai das grávidas e das a que amamentarem naqueles dias, né? Nós vimos o texto do Evangelho de Jesus, e aqui Joana fala da reencarnação de espíritos que ficaram nas regiões inferiores durante muito tempo. Aqueles que ainda é possível uma mudança estão sendo trazidos à reencarnação. Os que não têm condições de haver uma mudança mais rápida estão sendo exilados. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Então o que Joana está falando aqui nesse parágrafo é o que nós falamos de manhã. Vão reencarnar na própria Terra, nas raças mais atrasadas, nos países, principalmente da África, alguns bolsões da Ásia, da Oceania, onde ainda existem povos muito atrasados que vão receber esses espíritos. Para que, a mesma coisa, o meu duplo objetivo de auxiliar intelectualmente,
e eles evoluírem moralmente. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Então Joana fala, espíritos nobres, inclusive ela mesma, vai reencarnar nos próximos anos. Joana de Ângeles, que é a mesma Clara de Assis que nós conhecemos, Francisco de Assis e muitos outros espíritos luminares da humanidade vão reencarnar para preparar todo o planeta para essa regeneração. Mais para frente nós voltamos a essa questão aqui, para vermos quais os espíritos que vão reencarnar. Espíritos da Terra mesmo, que evoluíram aqui na Terra. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Então aqui, Joana já em 2006 vem falando de espíritos de outras esferas, outros planetas, que estão vindo principalmente de um planeta da estrela Alcíone, que estão encarnando na Terra para apressar esse processo evolutivo, como ela diz aqui, para tornar essa fase mais amena. É aquele fala de Jesus, por causa dos escolhidos, esses momentos seriam abreviados, e esses espíritos, tanto os luminares da Terra, quanto os milhões que estão vindo da estrela de Alcíone, farão esse papel. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono, que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possa enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Então nós temos dois tipos de cataclismos, os físicos e os morais, acontecendo simultaneamente. Então por isso esse descalabro no aspecto moral que a humanidade vem passando, como ela diz aqui, assinalando os dias tormentosos que já se vivem. E como dizem os benfeitores, ainda não chegamos no fundo do poço. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. É claro que existe muita ameaça, nenhuma vai ser cumprida, porque existe uma determinação divina para isso. Existem muitos até cientistas colocando possibilidades terríveis da água quase que desaparecer do planeta, guerras não por petróleo, mas por água, situações extremamente catastróficas para acontecer para o futuro. Isso não está previsto dentro daquilo que Deus planejou juntamente com Jesus para o planeta Terra. Então não tenhamos medo do futuro. Façamos a nossa parte no presente, porque o futuro vai ser com certeza bem melhor. Conosco ou sem nós. Se for conosco, melhor ainda. Se for sem nós, vamos lamentar a oportunidade perdida. A loucura decorrente do materialismo dos indivíduos atira-os nos abismos da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero
que se alarga em todas as direções. As iniquidades que nós comentamos bastante de manhã. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. Então Joana fala em outras palavras aquilo que também nós vimos de manhã, com base nas falas de Jesus. Todo esse auge da iniquidade que chega em todos os lugares, nos lares, nas instituições, nas ruas. Nós estamos vendo aí na mídia diariamente notícias nesse sentido. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. É aquilo que também nós vimos no Evangelho. É o início das dores de Jesus. Joana coloca que é apenas o começo da grande transição. Então tudo que nós estamos vivenciando, ainda não chegamos no auge das dores, dos sofrimentos. Por isso que nunca a humanidade precisou tanto dos verdadeiros cristãos. Nunca a humanidade precisou tanto do Evangelho redivivo, que a doutrina espírita tem um grande compromisso de levar avante. Nunca como esses dias. Porque se o sofrimento está grande, imaginemos a ampliação cada vez maior desse sofrimento. Se apenas o início das dores, como diz Jesus, e o começo da grande transição, como diz Joana, quanto de sofrimento ainda nós vamos deparar. E é claro que esse sofrimento não acontece só na casa do vizinho, né? Muitas vezes a gente pensa que é só na casa do vizinho que acontecem essas situações. Pode acontecer na nossa casa, sim. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Então tudo isso vem acontecendo para que nós conquistemos o amor. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. Então esse parágrafo também tem tudo a ver com aquele que nós vimos de a Gênese. Há todo um processo divino coordenando tudo. Parece que nós estamos vivenciando catástrofes uma atrás da outra. É verdade? Ou nós estamos vivenciando um caos? Alguém sabe a diferença entre catástrofe e caos? Uma bomba sendo jogada, explodindo a nossa casa, é o quê? Uma catástrofe. Uma reforma na nossa casa é o quê? Uma catástrofe ou um caos? Um caos. Porque ninguém faz reforma na casa para virar uma casa catastrófica, né? Pior ainda depois que terminou a reforma. Como nós falamos de manhã, na abertura do nosso seminário. A terra inteira, que é a nossa casa coletiva, está sendo reformada. Ela está sendo reformada com um planejamento muito bem elaborado, por arquitetos universais, que, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, fazem parte da equipe de Jesus desde a formação da terra. Espíritos iluminados, que estão coordenando tudo, não tenhamos dúvida disso. O que aparentemente é catastrófico, parece que não há uma direção, um sentido, é apenas uma visão estreita da nossa parte. Que estamos vivendo um momento caótico, sim, é verdade. Porque esse momento caótico é igual à reforma de uma casa. Fica um caos, móveis para lá, de
de todos os lados, fora de lugar, poeira, entulhos, uma série de coisas na nossa casa. Mas depois que termina a reforma, o que acontece? Salvo se pegar um arquiteto e um engenheiro bem meia colher, como se diz, vai ficar bem melhor a casa, né? Se pegar um mau profissional, de repente a casa fica pior, mas aí é um problema do mau profissional, não é da sua intenção de reformar. No caso de Jesus, ele não tem maus profissionais, então fiquemos tranquilos, que são mentores de alta envergadura moral, que estão planejando tudo isso, a partir dessa ordem universal e da presença da consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como um instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É o que nós estamos vendo cada vez mais acontecendo em nossos dias. As pessoas buscando pela violência aquilo que não conseguem ou não se esforçam de uma forma pacífica. É inevitável a colheita da sementeira por aquele que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se nós semearmos flores, vamos colher flores. Se semearmos espinhos, vamos colher espinhos. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que se lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Então, todos aqueles que se tentarem obstaculizar as leis divinas, vão, pela lei de causa e efeito, sofrer as consequências. Principalmente a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Da mesma forma como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Que impositivos são esses que Joana está falando aqui, hein, gente? No movimento espírita nós não temos o ditado: se não vai pelo amor, vai pela dor, né? A dor é resultado do quê? Da rebeldia do ser que não buscou o amor. Se nós não buscarmos o amor, vem a dor. Então aquilo que nós não fizermos pelo dever de consciência, que nos convida ao amor, nós faremos pela dor. E se nós recusarmos o convite da dor, o que vem é a parábola da grande ceia. Conhece a parábola? Acho que não é todo mundo que conhece essa parábola aqui. Vamos falar sobre essa parábola, tem tudo a ver com essa fala de Joana. Jesus, eu vou falar nas minhas palavras, não ipsis verbis que está no Evangelho. Jesus diz que um certo senhor mandou os seus servos preparar uma grande ceia. Assim que a ceia estava posta, o servo foi e deu a notícia ao seu senhor: Senhor, fizemos como o Senhor nos mandou, a ceia está servida. O Senhor pede para o servo sair às ruas e chamar os convidados para a ceia. O servo chega para um que alega que não poderia ir à ceia porque havia comprado uma grande propriedade e que precisava ir cuidar dos interesses da sua propriedade. Feito isso, o servo vai até uma outra pessoa que alega que não poderia ir porque havia comprado 5 juntas de bois e que precisava ir experimentar os seus bois. Feito isso, o servo vai até uma outra pessoa e o convida para a ceia. E essa pessoa alega que não poderia ir porque havia acabado de casar
e que precisava ir cuidar dos seus interesses junto ao casamento, provavelmente a lua de mel. Feito isso, o servo retorna e diz a notícia para o Senhor: ninguém havia aceito o convite. O Senhor então pede para o servo retornar às ruas e chamar todos aqueles que estivessem cegos, surdos, mudos, aleijados, mendigos, e os trouxessem para a ceia. O servo fez isso. Chamou essas pessoas, várias delas atenderam o convite. E ele chega lá, juntamente com as pessoas, e observa que ainda havia lugar. Apesar de várias pessoas terem aceito o convite, ainda havia lugar. E ele vai dar notícia para o Senhor: Senhor, muitas pessoas aceitaram o convite, mas ainda há lugar. E o Senhor pede para o servo sair novamente, não pelas ruas, mas desta vez pelos atalhos, e forçassem as pessoas a irem para a ceia, porque nessa ceia não poderia sobrar lugar. Essa parábola tem tudo a ver com este texto que Joana coloca aqui. Primeiramente, quem é o Senhor? Deus. O Senhor simboliza nessa parábola Deus, como na maioria delas, quando Jesus fala de um homem ou de um Senhor, simboliza Deus. A ceia, o que é? O convite da vida para que nós desenvolvamos as virtudes essenciais da vida. As iguarias da ceia são as virtudes que nós somos convidados a conquistar. Então, ir para a ceia significa aceitar os convites que a vida nos faz para evoluir, desenvolvendo as virtudes do coração. A cada reencarnação, nós somos convidados a participar dessa grande ceia, desenvolvendo essas virtudes. Quem é o primeiro servo? Vejamos que Jesus fala que o Senhor pede para o servo convidar as pessoas. Ele vai para um que alega que tinha uma grande propriedade para cuidar. Outro alega que tinha 5 juntas de bois. Quem tinha carro de boi na época eram os ricos, né? E 5 juntas de bois, formos comparar hoje em dia, é como se nós tivéssemos uma Ferrari na garagem. Eram poucas pessoas, a maioria andava a pé ou de carona nos carros de bois, na carroceria lá atrás, né? E o outro alega que tinha a lua de mel para ir gozar as delícias do sexo. O que representa essas pessoas? Representam aqueles que estão cuidando dos interesses materialistas da vida, puramente sensuais. São as paixões que nós vimos hoje de manhã no texto das obras de a Gênese. A Gênese é o Evangelho. Então, quem é o primeiro servo? Ninguém arrisca um palpite? Os que ainda não sabem. O primeiro servo, gente, é o amor. O amor nos convida a desenvolver as virtudes de uma forma, de que forma? Amistosa, amorosa, serena, tranquila. Nós podemos recusar o convite do amor ou não? Podemos. Nós não temos o livre-arbítrio para isso. As 3 pessoas convidadas não recusaram. Não quer dizer que nós devamos recusar. Poder nós podemos, não nos convém. Porque se nós recusarmos o convite do amor, quem é o segundo servo que vem nos convidar? Quem é o segundo servo? Quem ainda não sabe? O segundo servo é um tipo específico de dor.
Quem já sabe não fala. Não é uma dor qualquer. Que dor é essa? A dor que pega as pessoas cegas, surdas, mudas. As pessoas que estão cegas, surdas, mudas, estão sendo convidadas a quê, gente? Ser beabá de doutrina espírita. A doutrina espírita deve fazer parte da nossa vida, em espírito e verdade. Elas estão sendo convidadas a quê? A crescer, a expiar, a extrair a pureza de onde nós nos afastamos. As pessoas que recebem o convite do segundo servo já receberam o convite do primeiro e recusaram. Aqueles que foram cuidar das propriedades, das coisas materiais, utilizaram do seu livre-arbítrio para fazer o mal, e agora vem a dor expiatória, e aquele que usou mal os seus olhos ou cegou outras pessoas, nasce cego. O que usou mal as suas pernas, nasce paralítico. O que usou mal a sua fala, nasce mudo, e assim por diante. Não é isso que a lei de causa e efeito traz para nós quando nós não usamos o amor? Quando nós não aceitamos o convite do amor, é exatamente isso. Agora, quando vem o convite da dor expiatória, a maioria das pessoas fala assim: nossa, que bom, agora, quando veio o convite do amor, eu não queria nada com nada. Agora que veio o convite da dor, eu vou fazer tudo como deve ser feito. É assim que funciona para a maioria das pessoas? Infelizmente não, para nós mesmos. Porque se nós aceitássemos o convite da dor e fôssemos como aqueles que foram para a grande ceia a partir do convite da dor, seria ótimo, porque já diminuiria muita dor para eles mesmos. Que quando nós colocamos o amor na dor, o que acontece? Nós suavizamos a dor. Ninguém vai falar que uma cegueira vai ser fácil mesmo quando a pessoa nutre o amor, mas vai ser muito mais difícil, muito menos difícil do que para a pessoa rebelde que não aceita a expiação e que vai entrar no convite do terceiro servo. Quem é o terceiro servo? Quando nós recusamos o convite do amor, depois recusamos o convite da dor expiatória, quem vai nos convidar? O terceiro servo não convida. Jesus fala: sai pelos atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quem é o terceiro servo, gente? Quando nós recusamos a dor, o que vai acontecer? Aí que vem o sofrimento. Então o terceiro servo é o sofrimento. O sofrimento força a entrar. Por que força? Então é exatamente o que Joana fala, os impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. Nós recusamos o convite do amor, recusamos o convite da dor, o sofrimento já não nos convida, já nos força a entrar, porque cedo ou tarde a pessoa vai cansar de sofrer, e quando cansar de sofrer, aí vai para a ceia. Poderia ter aceito o convite já desde o início, mas como a rebeldia é muito grande, como diz Joana aqui, a maioria fica esperando os espículos venenosos, em vez de buscar os grãos abençoados. É uma opção. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Então aqui Joana chama atenção. O processo de responsabilidade pessoal. A regeneração é coletiva, a partir da somatória das individualidades de cada um de nós. Então, consciência da responsabilidade pessoal.
Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional. Então, mudar hábitos não é uma tarefa simples, não é uma tarefa rápida, é uma tarefa trabalhosa, mas perfeitamente possível de ser realizada. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Todos nós trazemos íncito em nós as possibilidades de mudança. O grande problema é que nós queremos derrogar uma lei divina natural, que não dá para ser derrogada. Qual lei é essa que nós queremos derrogar? Nós não queríamos que ela existisse, mas infelizmente não. Felizmente ela existe. Qual é a lei? A lei do trabalho, né? Nós queremos mudar sem trabalho. É possível? Mas eu quero tanto. Cruza os braços e fica esperando que Deus dê a mudança para você. Não, eu vou orar tanto que aí de tanto orar eu ganho a mudança. Por ilusão. Sem o trabalho na direção da mudança, ninguém vai a lugar algum. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. Todos nós podemos realizar essa ação. Dá trabalho, mas vale a pena. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Então, tudo que também nós falamos de manhã, a mudança é individual e coletiva. Toda mudança individual repercute no coletivo, gerando essas alterações no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Então, o que Joana fala aqui nesse parágrafo, não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize. Podemos ficar guardando o turbilhão dos sofrimentos? Podemos, se ficarmos no rol dos indiferentes. Nenhum de nós que estamos aqui, com certeza, estamos no grupo dos empedernidos do mal. Senão não estaríamos num seminário desse, aqui em pleno sábado à tarde. Agora, podemos ficar talvez nem tanto nos indiferentes, mas aqueles que não fazem o bem no limite das próprias forças, como o Livro dos Espíritos recomenda. E aí isso é uma questão de fórum íntimo. Cada um de nós somos convidados a auscultar a própria consciência. Eu estou realizando todos os esforços possíveis para contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição ou não? A nossa consciência vai dar a resposta. Se você está fazendo tudo o que pode, diz Joana de Ângeles numa outra mensagem, quem dá o que pode, dá tudo. Agora, se a sua consciência disser que você está fazendo um corpo meio mole, que você não está realizando tudo o que poderia, seria muito bom que nós refletíssemos bem sobre isso, para realizar aquilo que realmente nós podemos, em favor da grande transição. Porque esse é um compromisso individual que cada um de nós que estamos encarnados nesses tempos, não é por acaso que estamos encarnados nesses tempos, nenhum de nós estamos encarnados nesses tempos, principalmente tomando consciência de tudo isso,
que a maioria das pessoas não tem conhecimento nenhum. Nenhum de nós estamos nessa condição por acaso. Temos um compromisso perante a nossa própria consciência e com a coletividade. Podemos não aceitá-lo, mas com certeza não nos convém não aceitar esse compromisso. Dispondo das ferramentas morais de enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto ao seu próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma no exemplo de alegria e de felicidade para todos. Então aqui nesse parágrafo, Joana mostra como auxiliar na grande transição, trabalhando as ferramentas morais de enobrecimento. Se nós nos tornarmos pessoas que cultivam pensamentos e sentimentos nobres, o que vai acontecer? Nós nos tornamos o cooperador eficiente. E aí nós vamos trabalhar a partir desse autoenobrecimento, da nossa autotransformação, junto ao nosso próximo, a começar dos próximos mais próximos, buscando auxiliá-lo na mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais. Não quer dizer que a gente vai sair para a praça pública pregando isso como se fosse um Dom Quixote vendo moinhos e ventos para todo lado como se fossem monstros. Não é isso. Mas todas as oportunidades que nós tivermos, nós falarmos disso. Agora, mais do que falarmos com a boca, vivenciemos isso que Joana coloca aqui: alegria e felicidade. Exemplo de alegria e de felicidade. Aquela alegria que surge espontânea dentro de nós, passando realmente nas palavras, seja na tribuna espírita, seja no atendimento fraterno, seja na conversa no nosso trabalho, em qualquer circunstância, passarmos isso para as pessoas. Porque a desesperança está cada vez mais intensa. E nós, individual e coletivamente, necessitamos de esperança. Essa esperança, não uma esperança falsa, calcada em transformações falsas, mas em transformações reais e possíveis. Então, esse é o compromisso que nós temos. Amanhã nós veremos um outro texto que fala de um compromisso dentro do movimento espírita, mas isso vai ficar para amanhã. O bem fascina todos aqueles que observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde, porque todos buscam isso. Então, como todos buscam isso, o bem atrai, a alegria atrai. Então, ao nós sermos exemplos de alegria, de felicidade, de vida saudável, nós vamos irradiar isso em torno de nós. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes que parecem arrastar as multidões. Então é um trabalho silencioso de exemplificação, não de manifestações aberrantes, como ela diz, para arrastar multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. Então, exemplos de coisa errada nós temos aos milhões no planeta hoje. Exemplos de júbilo ainda é uma minoria. Então, sejamos aqueles que estamos no hall dos primeiros, realizando exemplos de júbilo. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diluídas pelo sol da imortalidade. Então, enquanto todo o processo
da transição vai acontecendo, como diz Joana, a única alternativa, não há outra. Positiva não, né? Ela está falando de alternativa positiva. Tem a alternativa de cruzar os braços e ficar esperando ser exilado. Podemos fazer isso. A alternativa de ficar passivos, esperando que o sofrimento bata a nossa porta. A única alternativa é examinar tudo isso que está acontecendo e cooperar para que as sombras sejam diluídas pelo sol da imortalidade. Que sol da imortalidade é esse, gente? Quando nós temos uma fé convicta, essa fé não é um grande sol a iluminar o nosso mundo íntimo? Nós podemos ser exemplo dessa fé convicta, nós falarmos da realidade da vida para todas as pessoas que se aproximarem de nós? Podemos ou não? Mesmo que as nossas palavras caiam em terrenos que ainda não é terra fértil, nós temos essa possibilidade. O nosso papel é de semear o sol da imortalidade, a fé convicta, a fé raciocinada, falar das questões espirituais, das leis divinas, em todos os lugares, sem medo de aparecer fanático. É claro que nós não vamos impor isso às pessoas, falar gratuitamente, mas sempre quando alguém em aflição se aproximar de nós, falarmos das realidades da vida, porque é essa realidade que vai diluir as sombras, individual e coletivamente. Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. Se alguns de nós, alguém da nossa família morrer, não existe morte, tudo é vida, é apenas a transição para a dimensão espiritual. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhes são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Então, ao mesmo tempo que estamos vivenciando todas essas aflições, nós estamos caminhando a passos largos para cessar definitivamente o sofrimento da Terra. Enquanto vicege o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe a vítima preferida em face do egoísmo em que se estorcega apenas por eleição especial. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado, à observância das necessidades imperiosas de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Então, quando nós recusamos o convite do amor, vem a dor para que nós busquemos o amor. Se recusarmos o convite da dor, vem o sofrimento. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Então, esta última fala da benfeitora é significativa. Investimentos de bondade, de ternura, abnegação e irrestrita confiança em Deus. Porque Deus, como consciência cósmica, está comandando tudo. Jesus, como Espírito crístico que nos leva a Deus, está supervisionando tudo. Nós vamos ver agora um texto do livro Transição Planetária, de Filomeno de Miranda. É uma palestra do Dr. Artêmio Guimarães sobre a grande transição. Esse Dr. Artêmio, ele é um especialista em reprodução humana, que foi um grande cientista quando estava encarnado, hoje está desencarnado,
e é um dos espíritos que faz parte da equipe que programa a reencarnação dos espíritos que estão vindo de Alcione. Então essa palestra do Dr. Artêmio Guimarães, na coluna espiritual que o Filomeno de Miranda faz parte, tem tudo a ver com a mensagem que nós acabamos de estudar de Joana de Ângeles. Conforme assinalado por Jesus no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13, seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao largo dos séculos. Além do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos também, todo ele fala sobre a grande transição. Posteriormente, confirmadas as graves revelações por João Evangelista no seu memorável Apocalipse, vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. Muito antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Então aqui o Dr. Artêmio vem falando não apenas do Evangelho de Marcos, mas o Apocalipse de João, que nós já comentamos de manhã, mas dos profetas, dos antigos profetas de Israel, Isaías, no caso aqui Isaías e Enoque, também previram os acontecimentos que nós estamos vivenciando hoje. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres deste período, com grande margem de acerto. Vamos nos deter um pouco nesse parágrafo aqui. Hoje está em voga a divulgação das profecias maia, e muitas pessoas desavisadas têm colocado que seria uma destruição do planeta a acontecer em dezembro do ano que vem, 2012. Na verdade, os maias previram, como diz o Dr. Artêmio, com grande margem de acerto, esse período da grande transição, esse período de graves sofrimentos, mas não a destruição do planeta, simplesmente a transição para um mundo melhor. E até que essa transição aconteça, toda uma série de acontecimentos que vão trazer sofrimentos, como já vem acontecendo, mas que vão se intensificar nos próximos anos. E é isso que o calendário maia prevê, e não a destruição do planeta. Tem até um filme hollywoodiano que passou ano passado, chamado 2012, que fala praticamente a Terra toda quase desaparecer, só sobrar o continente africano. Isso tudo é ilusão, é fantasia hollywoodiana e interpretação equivocada do calendário maia. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso permanecesse nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. O Nostradamus, um outro grande profeta, que nas centúrias também fala dessa transição que estamos passando. Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre em várias partes do seu país e noutros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do novo mundo.
Edgar Cayce, para quem não sabe, é um vidente americano, norte-americano. E o Edgar Cayce, ele tinha duas habilidades, prever o futuro e de observar uma pessoa. Ele via os órgãos internos das pessoas e ali ele orientava possíveis tratamentos a partir dessa percepção, mas como um médium ele dava orientações dos espíritos. E multiplicam-se ao largo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas humanas que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Então aqui o Dr. Artemio faz essa referência a esse descuido que muitos de nós temos passado. Em vez de estarmos atentos a tudo o que está acontecendo, a grande maioria da humanidade tem estado desatenta, absorvidas, como ele diz, pelos vapores do prazer, dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também referiram-se a esse respeito a Allan Kardec durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos, distanciados dos ensinamentos libertadores apresentados por Jesus e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada na ignorância e no materialismo, mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. Então aqui o doutor Artemio também faz esse alerta. Os postulados apresentados por Jesus não são de difícil vivência, como muita gente diz. Mas Jesus é Jesus, como se ele fosse criado de forma especial e nós fôssemos criados para nos mantermos como seres inferiores para a eternidade. Nós fomos criados como todo ser criado por Deus para a angelitude. Então, se nós nos esforçássemos e nos esforçarmos para vivenciar o Evangelho de Jesus, com certeza nós conseguiremos. Como ele diz, trazendo isso para a sociedade engessada na ignorância e no materialismo. E não com dificuldades, com trabalho. Concordamos que vivenciar o Evangelho de Jesus é muito trabalhoso, mas não é difícil, porque gera um bem-estar enorme e esse bem-estar nos auxilia no processo de busca cada vez maior desse manancial terapêutico que é o Evangelho. De certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutuosos, tem havido grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Então aqui o doutor Artemio já vem colocando, que é previsto uma série de acontecimentos trágicos
de flagelos destruidores. Mas o que normalmente não se fala? Daquilo que vai acontecer depois. E aqui no próximo parágrafo ele fala sobre isso. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor, uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, por que não dizer o reino dos céus na terra mesma. Então, após a grande transição, nós teremos um novo planeta, como diz Joana, sem sofrimento. E essa revelação é esquecida, porque ainda predomina em o espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital ou não, em torno das benesses do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Principalmente os espíritos das sombras, eles têm dado informações, a maioria delas falsas, cujo objetivo é gerar o pavor, ameaçar as pessoas para que elas fiquem amedrontadas e não que elas fiquem esperançadas. E nosso compromisso dentro do movimento espírita é com a esperança, é com a renovação do planeta, não de amedrontar ninguém. Jamais nós deveremos passar orientações nessa área, amedrontando as pessoas como muita gente tem feito. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Aqui ele está se referindo ao Apocalipse de João, que João evangelista desdobrava-se do corpo e projetava sua mente no futuro. Havia muita aflição no discípulo amado, que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Então a esperança realmente é essa virtude que vai fazer com que nós sempre foquemos o melhor lado das coisas. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Quanto mais nós canalizarmos os nossos potenciais para o amor, mais vai haver um alívio das dores individuais e coletivas, e todo esse processo pode ser minimizado e abreviado, como está lá no Evangelho. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse: mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo, que então exultava quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos, que dizia: não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. É a condição da terra já regenerada. Ocorrerão essas bênçãos porque os espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta, construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Virão apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas, as degenerativas que já não se justificarão, porque os membros da formosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte. Então aqui o Dr. Artêmio acena para mudanças
todas as áreas, inclusive na área econômica. Países hegemônicos que manda e desmanda financeiramente no mundo não existirão mais. Aquilo que existe na China hoje, principalmente, mão de obra praticamente escrava, produzindo produtos baratos à custa de mão de obra escrava, sendo distribuída pelo mundo afora, também não existirá mais. As doenças de todos os tipos desaparecerão da terra, pandêmicas e endêmicas. Só sobrarão aquelas que fazem parte do próprio processo de desgaste da energia vital e do envelhecimento natural do corpo. Mas doenças infecciosas, doenças degenerativas, todas desaparecerão. Por quê? Porque essas doenças são próprias de planetas de expiações e provas. Mundo de regeneração, não existem pessoas com débitos para justificar essas doenças. O planeta renovado na sua constituição física, harmonizadas as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismos que o assolavam e destruíam desaparecerão, a pouco e pouco, apresentando-se com equilíbrio da temperatura, sem os calores calcinantes nem os frios enregelantes e com paisagens edênicas. É aquilo que nós já adiantamos. Por que está havendo toda essa mudança na estrutura física do planeta? Para que não haja mais nenhum cataclismo, os vulcões vão desaparecer, os terremotos vão desaparecer, os maremotos, os furacões, e a temperatura vai ser equilibrada no planeta inteiro, uma vez concluída toda essa grande transição. Na verdade, o que vai acontecer é uma mudança, inclusive na biologia dos seres, que vão se adaptar às novas condições do planeta. Então, as florestas, tudo vai se adaptar a essa nova condição. Existe uma mensagem do Deodoro da Fonseca, pelo Divaldo também, que fala que a floresta amazônica será preservada como o último pulmão para a terra regenerada. Então já existe muita destruição, mas ainda grande parte da floresta ainda está preservada. E ela, segundo as previsões dos espíritos, vai permanecer. É claro que modificada na sua estrutura íntima, né? Porque aquele calor, esse calor muito forte que acontece nas regiões tropicais, vai desaparecer. Adaptando-se às novas condições climáticas, o organismo físico experimentará modificações especiais, em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo neles outros valores fisiopsicológicos, que irão contribuir para a sua evolução espiritual. Então, vamos nos ater um pouco nesse parágrafo, que ele traz algumas ideias interessantes. Até o nosso corpo vai se modificar, vai passar por mutações. Um dos objetivos dos espíritos que vêm de Alcione é exatamente fazer isso, imprimir uma nova estrutura molecular no nosso corpo, possibilitando mudanças nos genes para que os nossos corpos se tornem mais leves, mais consentâneo com o mundo de regeneração. Como nós dissemos, nós ainda somos meio macacoides perto desses espíritos de alta envergadura que vão renascer na Terra, vão nascer aqui em missão. Então, além do progresso moral, eles vão auxiliar até no progresso do nosso corpo físico,
Quando eles retornarem, porque eles vão ficar aqui uma temporada e vão voltar, não merece ficar aqui, porque mesmo na Terra regenerada não se compara. Quem já leu o livro Transição Planetária e quem não leu, recomendamos que leia as descrições que Filomeno de Miranda faz desse planeta de onde eles vêm. Nós não temos nem palavras para conceber como é esse planeta. Será nesses corpos que estarão reencarnadas multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. São os espíritos de Alcione que nós acabamos antecipando. Concomitantemente, aqueles que puderem fruir desse momento, após a grande transição, graças ao pensamento e à iluminação interior, libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Então também nós antecipamos isso. Então nossos corpos vão ser cada vez mais sutilizados, porque o perispírito vai estar mais evoluído e os corpos vão acompanhar a evolução do perispírito. Esses espíritos de Alcione têm o compromisso de fazer essa modelagem também. Nesse Comenos, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros contumazes e os arruaceiros, aqueles que se comprazem nos campeonatos da perversidade por sintonia vibratória, transferir-se-ão para outro planeta cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, recebendo-os em exílio temporário, quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos e preparando-se moralmente para o retorno para a ascensão. Então, os espíritos que forem exilados daqui, como nós já falamos também, eles sofrerão esse exílio temporário para se melhorarem e depois retornarem para a Terra já regenerados também. É claro que aqueles que permanecerem na rebeldia podem não retornar mais, porque o planeta também não vai parar de evoluir. Vai acontecer a mesma coisa que quando os capelinos vieram para cá, evoluíram e a maioria voltou. Mas muitos permaneceram aqui porque permaneceram na rebeldia. Da mesma forma que estão vindo espíritos de Alcione, espíritos também de outros planetas podem estar vindo também em menor quantidade para esse processo. Porque se esse planeta de Capela, de onde vieram os exilados, na época que a Terra estava passando de primitivo para expiações e provas, eles estavam mudando para a regeneração, hoje eles devem estar mudando para o mundo superiores, né? Aquela categoria que o mal já praticamente quase desapareceu. Então pode ser que alguns desses também venham para cá para auxiliar nesse processo do progresso da humanidade. Nunca se perdem os valores ante os divinos códigos, e o Pai amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda, e como filhos pródigos retornemos ao seu rebanho. Então, como ele diz aqui, Jesus recebeu esse compromisso, essa missão de Deus para criar e governar a terra. E ele vem conduzindo essa missão com inefável amor e ímpar compaixão, aguardando a todos nós que nós nos transformemos. Nós vamos ver agora outro texto do Transição Planetária, que são as programações encarnacionistas para preparar a Era Nova. São textos de Manuel Filomeno de Miranda. O início da Era Nova, programada por Jesus,
para o planeta amado previa também o retorno de filósofos e sábios do passado, de alguns dos profetas antigos, de diversos criadores de religiões, dos pré-socráticos, dos nobres espíritos do século IV a.C., como aqueles que antecederam o nascimento do Messias e renasceram em Roma, preparando-lhe o advento. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica de Alexandria, culminando nos séculos III e IV com os mártires, com os abnegados e os santos medievais, com os gloriosos lutadores da Renascença, da Reforma, da Contra-Reforma, com os audaciosos construtores do século XVII, XVIII e XIX. Então, o que vai acontecer nos próximos anos? Já vem acontecendo, mas agora vai acontecer isso em massa. Todos esses espíritos que se destacaram em todas as épocas da humanidade, principalmente na condução moral, vão reencarnar, todos ao mesmo tempo. Imaginemos, os santos medievais, Francisco, Clara, Catarina de Siena, Teresa d'Ávila e muitos outros, Lutero, os lutadores da Reforma, da Contra-Reforma, da Renascença, Sócrates, Platão, Krishna, os criadores das grandes religiões do passado, todos vão reencarnar tudo ao mesmo tempo, em várias áreas do conhecimento humano, para preparar toda a transição do planeta. Quando um desses espíritos reencarna sozinho, eles já fazem um grande papel, A gente vê Gandhi na Índia, todo mundo conhece Gandhi no planeta inteiro, uma Madre Teresa e assim sucessivamente. Agora imaginemos todos ao mesmo tempo, Então para nós até inimaginável. Nós que estamos encarnados e ainda não estamos presenciando isso, os mais jovens poderão com certeza presenciar essa nova condição que o planeta vai tomar quando todos esses espíritos ligados à Terra estiverem reencarnados. Agora, mais do que esses espíritos, os milhões que vêm de Alcione, que nós vamos falar daqui a pouco. Entre eles, os grandes missionários da ciência e da tecnologia, tornando o século atual um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade, de iluminação espiritual. Imaginemos esse século com tudo isso. Não são só ligados às religiões e à filosofia, mas também às ciências. Os grandes cientistas do passado, Hahnemann, Pasteur, Faraday, todos os grandes cientistas vão reencarnar também para auxiliar na área tecnológica. Então, como diz o Filomeno, criando um verdadeiro santuário de amor, de beleza, de caridade e iluminação espiritual neste século, o século XXI. Certamente que em períodos diferentes, missionários do bem e da verdade estiveram na Terra, a fim de que nunca faltassem os ensinamentos superiores que facultam a libertação das amarras nas tendências perturbadoras das más inclinações. Então sempre vieram esses espíritos. Qual é a diferença de agora? Vêm todos ao mesmo tempo. Então vinha, por exemplo, uma Clara de Assis e um Francisco de Assis lá no século XII. 200, 300 anos depois vinha o outro, vinha Lutero, veio assim que acontecia antes. Agora vão vir todos ao mesmo tempo. Na atualidade, porém, ocorreria algo especial em relação aos insensatos e perversos. Aqueles que ainda se comprazem no mal, que desfrutando da feliz oportunidade de autorredenção e não a aproveitando em razão da sua sintonia com o primarismo, serão recambiados para mundos inferiores a eles equivalentes.
Também uma outra diferença, e essa marcante também, é que além deles virem todos ao mesmo tempo, não terão a companhia desses que no mundo espiritual eles fomentam a destruição do bem, né? Porque esses grandes luminares da humanidade, enquanto eles estavam encarnados, as coisas corriam bem. Assim que eles desencarnavam, desandava tudo, né? Ou quase tudo. Aconteceu isso com Francisco de Assis e Clara, aconteceu com o próprio Lutero, que depois que eles deixaram aquele legado, os continuadores não foram capazes de dar continuidade, porque a influência da sombra, tanto a sombra que nós trazemos dentro de nós, quanto os espíritos das sombras, ainda é muito forte no planeta. Com a transferência desses para outro planeta, não haverá esse empecilho. Então o processo de elevação vai ser muito mais intenso. Nesses novos campos de luta, oferecerão os conhecimentos que amealharam na Terra, experimentarão as consequências da teimosa persistência no crime e na hediondez, até que se integrem nos compromissos edificantes e possam voltar à Mãe Terra, integrando-se no programa de sublimação. Então, como eles persistem em teimosia e rebeldia e na hediondez, vão no planeta mais primitivo oferecer os seus conhecimentos. A verdadeira revolução espiritual está sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia possa dar-se sem precipitação dentro de uma programação muito bem elaborada que não mais pode ser postergada. Em realidade, nunca deixaram de periodicamente esses luminares da inteligência e do amor renascer no mundo terrestre, dando continuidade aos seus labores, às suas especialidades cada vez mais aprimoradas, facultando o progresso e a felicidade dos seres humanos em processo de crescimento para Deus. Vinculados pelo amor ao serviço do desenvolvimento intelecto-moral do planeta, têm sido estrelas fulgurantes em noites escuras, diminuindo a treva e pondo claridade no zimbório celeste, por enquanto em sombras. São eles que não nos deixam olvidar os compromissos com a verdade, exemplos de abnegação e devotamento que nos enriquecem de conhecimentos e de vibrações amorosas, a fim de que não desfaleçamos nas lutas pessoais. Anônimos uns, conhecidos outros, caracterizam-se pela conduta moral e espiritual que os torna superiores às épocas em que viveram, desenhando o futuro com os seus exemplos de sacrifício. Então, como diz Filomeno, eles sempre estiveram por aí. O que vai diferenciar agora é que todos vêm ao mesmo tempo trazer toda essa transformação nesse século. De igual maneira, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal, dos quais os seus postulados foram afastados, facilitando a transição da sociedade em outros segmentos de que se constitui. Então, até nas artes também vai haver um renascimento das artes, a música, da pintura, né? Os grandes mestres do passado retornarão, né? Na área da filosofia, das ciências, para que aquilo que foi alterado no passado, que seja retomado da forma como seus idealizadores ofereceram no passado.